Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Profecia contra os montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros. Bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetize e dize: Assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram aborcar-vos de todos os lados, para que os fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paloleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouviu o monte de Israel a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos horteiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escândalo para o resto das nações, circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos horteiros, aos correntes e os vales: Assim diz o Senhor Deus: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesma. Mas vós, os montes de Israel, vós produzirei os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que eu estou convosco. Voltar-me-ei para vós outros, sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel. Sim, todas as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis habitar-vos como dantes e vos trarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens o meu povo de Israel, eles vos possuirão, e serei a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dize: Tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilarás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouça a ignominia dos gentios. Não mais levará sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais fará tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles as contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que o contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: São estes os povos do Senhor. Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde foste, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o quais profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor
diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dai-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vos sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o furor das árvores e as novidades do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmo, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fiquei bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonharei-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Dir-se-á esta terra desolada, ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruína estão, fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveres restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei a cidade destruída e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitada pela casa de Israel, que lhe multipliquei eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nos ensina, Pai, ter entendimento e sabedoria da Tua palavra. Seja o Senhor, meu Pai, em nossas vidas. Pai, eu neste momento me ponho de joelho, Senhor, e eu peço a Ti, Senhor, perdoa-nos as nossas falhas, transgressões, tudo aquilo que fazemos que não agrada a Ti, Senhor. Seja o Senhor, meu Pai, em nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, como o Senhor diz, meu Pai, que os seus e o Senhor guarda, o Senhor livra de todo mal, do dia mal, o Senhor livra da aflição, o Senhor livra de tudo, Pai, porque eu sirvo um Deus vivo e poderoso, eu sirvo um Deus que está acima de tudo e de todos, meu Pai, e eu apresento ao Senhor os pedidos de oração no dia de hoje. Eu apresento as fotos que foram enviadas, meu Pai, através desta rede social. Seja o Senhor tocando, meu Pai. Seja o Senhor derramando milagre, meu Pai. Seja o Senhor dando sabedoria ao teu povo, meu Pai. Pai, visita as portas das escolas. Visita as entradas, meu Deus, dos portões. Seja o Senhor colocando um anjo naqueles lugares, Senhor. Repreendendo o mal, Senhor. Repreendendo a maldade que está no coração, Senhor. Muitas das vezes pelo sentimento, meu Pai, de ser abatido, meu Pai, pela vergonha. Muitos pela vingança, meu Deus, desse jovem, meu Pai, porque nem os pais percebem a tristeza do seu coração. Mas o Senhor é o nosso Pai, Deus. E eu creio, meu Deus, que o Senhor pode tocar nessas crianças, Pai, que ainda nem se formaram, Deus, mas já estão sendo usadas, já estão sendo coagidas, ó Deus.
Toca, meu Pai, nessas vidas, Senhor. Livra eles, meu Pai. Guarda os pequeninos, Senhor, desta nação. Toma o Brasil nas suas mãos, Senhor. Toma os 4 cantos desta terra nas suas mãos. Seja o Senhor reinando nestas portas aqui, Senhor. Coloca as tuas mãos nos 4 cantos desses pilares, Senhor. E que seja anjos, meu Pai, em cada canto deste lugar. Eu coloco, meu Pai, a minha vida e de todos nas suas mãos. Seja o Senhor nos guardando, seja o Senhor nos livrando. Pai, toma, meu Pai, os 4 cantos desta terra nas suas mãos poderosas. E eu coloco o Brasil, Pai, nas suas mãos. Nossas lideranças, Senhor. Seja o Senhor reinando, ó Pai. E eu entrego, Pai, tudo e todos nas suas mãos. Eu entrego a minha vida e de todos os ouvintes, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.